www.radiovox.org. Nova Ordem Mundial, com Alexandre Costa. Bom, então, boa noite. Essa é a primeira edição ao vivo, né, do programa Nova Ordem Mundial. E como eu havia dito naquela primeira gravação, esse programa vai servir para responder as dúvidas dos leitores a respeito do meu livro e a respeito do assunto Nova Ordem Mundial, e também para comentar notícias relacionadas, né? Então, é isso aí, eu estou tendo essa primeira experiência aqui, junto com o Alex aqui, que está me ajudando, porque senão esse programa não ia sair da cabeça, né? Não é nem do papel, porque a gente nem pôs nada no papel. Mas é isso aí. O que a gente faz agora, Alex? Bem, pessoal, só lembrar eles que nós estamos ao vivo. Quem quiser pode participar postando pelo Facebook, né? Ou pelo telefone da rádio. Vocês podem participar do programa, que o telefone aqui é 11 3280 9888, 11 3280 9888. E qual o tema que você vai querer começar a abordar aí, Alexandre? Então, acho que, naquele vídeo da semana passada, eu gravei uma tentativa de resposta ao que seria a pergunta: o que é a Nova Ordem Mundial? Né? Que era o que as pessoas mais perguntam. E agora eu vou falar rapidamente sobre outro tema que eu recebo muita pergunta, que é com relação ao sionismo. Pois bem, como a gente chegou a conversar, eu, você e o Christian, naquele programa, acho que foi na semana passada, né? Sim. Eu acredito que não dá para generalizar um grupo ou uma ideia por trás dos planos da Nova Ordem Mundial, porque eu acho que é simplificar demais a questão, achar que são só judeus ou só sionistas. Eu acho que existe isso lá dentro, mas não é isso que os une, não é isso que faz deles um grupo. Eu acho que as relações são outras, sim, apesar de ter também isso, mas tem também de outras religiões, de outros grupos étnicos. Não é isso que os une, né? Esse fator não é fundamental, eu acredito, né? Foi aquilo que a gente conversou. Então, acho que esse assunto, assim, toda vez eu respondo a mesma coisa, né? Então, eu recebi mais umas 10 perguntas de ontem para hoje perguntando sobre isso. E o que eu acho é isso, né? Algumas dessas pessoas têm atitudes exatamente contrárias aos interesses judaicos, né? Então, não dá para simplificar dessa forma. Essa é a minha compreensão. Sim. Tá, um outro tema, eu recebi aqui uma pergunta do leitor Vinci Felice. Foi o último a mandar, mas acho que é a que está mais estruturada, assim. Mas recebi várias sobre a mesma questão, né? Sobre o islamismo, do ponto de vista de ser uma ferramenta para os globalistas, né? Ele põe ainda aqui, estudo a Nova Ordem Mundial há um bom tempo, me dedico mais aos aspectos teológicos, né? Aí ele falou, estou lendo o seu livro, achei interessante a colocação em relação à Nova Ordem Mundial e suas estratégias, movimento comunista, islamismo e globalistas. Sim. Ele pôs aqui, né? Alô? Tá me ouvindo? Sim, entrou um ouvinte agora, mas então vai, ele pode esperar um pouquinho. Você quer fazer a pergunta primeiro? Não, pode ir, manda bala, depois eu volto. Então, boa noite, quem fala de onde? Boa noite, meu nome é Luiz, eu falo de Resende, estado do Rio de Janeiro. Tudo certo, Oi, Luiz? Luiz, boa noite. Sim, boa noite. Eu quero perguntar se existe alguma maneira de vencer os Illuminati.
Olha, eu acho que a primeira coisa é tomar consciência do que está acontecendo, né? Sem isso, não tem como fazer nenhuma outra coisa. Então, eu acho que eu me encaixo naqueles que estão tentando divulgar aquilo que entendeu, né? Que eu acho que só o fato de entender todo o processo já demanda tempo e dedicação. Não é algo simples, o que viria a ser os Illuminati. Eu estou tomando aí o nome Illuminati como um símbolo de todos esses fenômenos da nova ordem mundial, tá? Não especificamente dessa sociedade, né? É que acho que esse termo se tornou meio genérico, né? Mas eu acho assim, o primeiro passo, se a gente quer vencer ou se a gente quer resistir, é entender, né? Antes disso, e como eu acho que a gente ainda não entendeu direito, eu digo a sociedade, a maioria das pessoas ainda não entendeu, e nem eu mesmo entendi completamente o que vem a ser tudo isso, e como tudo isso funciona. Então eu acho que depois a gente pensa em como combater. Vamos primeiro entender, né? Essa é a minha visão. Sim. Alô? Alô? Quero fazer mais uma pergunta. Posso? Pode fazer. Sobre essas novas regras que estão colocando para a sociedade, maneira de escravizar a sociedade, controlar a sociedade. Por exemplo, assim, eles estão querendo controlar a nossa liberdade de expressão, botar regras na internet. Nesse sentido de, por exemplo, tem alguma maneira de forçar os governos a fazer a vontade do povo, ao invés de fazer a vontade desses líderes mundiais? Entendi. Bom, olha, eu acredito que a primeira questão aí é tirar o poder dos governos, sejam eles quais forem, né? Porque sem o poder governamental tão gigantesco, vai ser muito mais difícil para eles implantarem qualquer plano global. Eles precisam de um governo que se meta na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que perder a mania de pedir ajuda ao governo, sabe? Porque eles se aproveitam muito bem disso. Eles criam um problema ou turbinam esse problema, né? Aí a população reclama e eles vêm com alguma solução que quase sempre a nossa liberdade sai presente ou enfraquecida, né? Sai eliminada ou enfraquecida, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar enfraquecer o poder do Estado, fortalecer tudo aquilo que eles combatem. Por exemplo, se os ideais globalistas são combater família, a gente fortalece a família. Se eles são a favor do aborto, a gente faz campanha contra o aborto. Se eles são a favor de instituições globais, nós vamos defender as instituições regionais. E assim por diante. Essa é minha maneira de ver. Uma resistência pode não parecer muito quando isolada, mas quando tem mais gente, isso pode começar a significar mais espaço para a nossa individualidade, né? Para a nossa liberdade. Então, pelo que eu entendi, que você está explicando aí, cada cidadão tem que começar, por exemplo, assim, quando tiver uma ideia de abrir uma loja, ao invés de abrir uma franquia de uma loja famosa, abre a sua própria loja. Mais ou menos sim, assim. vai. Não sei se chega a tanto, entendeu? Porque às vezes os franqueadores dessas lojas nem são gente
patamar aí de globalista, né? O que eu digo é assim, do ponto de vista... eu acho que hoje é um ato de resistência você resistir a leis que tiram a nossa liberdade. Por exemplo... Igual a lei da vigilância por câmera. Por exemplo, isso é um absurdo, né? Eles vão alegar que é para nossa segurança, como sempre é. Eles sempre têm uma razão para tirar a nossa liberdade. Sempre é assim. Então eles vão falar, olha, para a sua segurança nós vamos colocar uma câmera na sua casa. Então é isso, contra isso que a gente tem que ir resistindo. E não só a essas coisas extremas como a câmera em casa, mas como outras, por exemplo, leis que dão direito ao Estado de entrar numa casa para ver se o cara tem um prato de água com dengue lá ou não, com água suja ou não. Entendeu? Começa assim, eles começam entrando na nossa, roendo a nossa liberdade assim. Aí depois, já que entra para dengue, né, o ministro do Supremo não falou isso? Já que entra para dengue, por que não olhar armas ilegais? Aí daqui a pouco, assim, a gente não tem mais nenhum direito à nossa propriedade. Né? É verdade. É o que eu penso, isso. Sim. Acho que quanto menos governo, melhor. Sim, agradeço em todos os aspectos. A participação, é isso que eu queria perguntar. Obrigado. Então tá, obrigado, viu? Um abraço. Tá. Muito obrigado. A gente pode continuar, né? Depois a gente vai respondendo, tem bastante gente ligando, então vamos legal. Você falar o que você tem que falar, né? Porque senão... Então, vou só encerrar aqui a pergunta do Vince Feliz, claro, sobre o islamismo, que ele põe assim, porque ele acha que destoa quando eu digo que tem uma força globalista dos banqueiros, a força do movimento comunista internacional e a força do islamismo. Que, na verdade, isso não sou eu que digo, isso é uma explicação que já vem sendo feita já há alguns anos pelo Olavo de Carvalho. E que, na verdade, quando você analisa, você vê que é isso mesmo que está acontecendo. Então, e ele acha que destoa porque os dois podem ser um movimento político, mas o islamismo não, né? Aí entra naquilo que a gente conversou, eu, você e o Christian, sobre o aspecto político do islamismo atual, e também sobre essa questão de que são mesmo forças de características diferentes, elas atuam em campos diferentes, apesar de serem as três globalistas, sim, totalitárias as três, né, porque elas avançam elas não são apenas globalistas no sentido econômico, que seria o globalismo e o comunismo, mas totalitárias, porque as leis, mesmo nessas duas forças, as leis que eles empurram para a nossa goela abaixo, são leis que invadem, que extrapolam a área econômica e invadem a nossa área pessoal, né? Agora, praticamente todas as nossas condutas são regidas por leis que saem da ONU, né? E você viu, hoje à tarde vocês estavam falando sobre a ONU, né? Exato. Aquilo que vem da ONU, né? Boa coisa não é. Boa coisa não é. Então, terminando aqui o Vince Felício, é isso, Vince. Eu acho que, apesar de elas serem diferentes, elas têm objetivos totalitários até, de certa forma, parecidos. Então, como elas têm como inimigo o Ocidente, um inimigo comum, em alguns momentos elas se unem para atacar o Ocidente. Em outros, elas se atacam entre si. Exato. Então, por isso que é meio confuso. Mas todas elas são inimigos ao Ocidente de moral judaico-cristã. Muito bom. Temos mais uma ligação, Alexandre. Quem fala e de onde? Alô? Alô, pode falar. É do Rio de Janeiro? Oi, tudo bem? Quem fala? Tudo bem. É Rose, eu comprei o livro, mas ainda não li, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Claro. Maravilha. Eu faço para você? Pode falar, Rose. Tá, eu quero saber o seguinte,
essa nova ordem mundial seria um governo geral do mundo todo, mundial mesmo, ou seria tipo continental? Tipo, na América nós teríamos um governo para combater o quê? Os muçulmanos? Eu não entendo muito essa parte do que ele quer dizer com essa entendeu? O termo, né? Tá. Eu fiz um vídeo da semana passada que eu até expliquei um pouco mais ou menos essa terminologia que eu uso. Depois você tenta ver, tá na página do programa, aqui na Rádio Vox, mesmo no site da Rádio Vox, você vai achar lá a gravação. É um vídeo, é um áudio curto, acho que tem 15 minutos, o da semana mas passada. Mas que dia que você não sabe? O da semana passada, esse é o segundo episódio. Esse, então, bom, então. Então, bom. mas eu vou Eu gostaria de saber disso antes de começar o livro, entendeu? Não, legal. Mas assim, pelo que dá para entender, porque isso não é um assunto esgotado, nem eles têm isso tão bem planejado, eles vão empurrando e conforme vão surgindo as oportunidades, eles vão modificando essa implantação aí desse governo. Seria um governo em camadas. Né? Então, em algumas... por isso que eles incentivam os blocos regionais. Então, e por isso eles incentivam a queda das soberanias nacionais. Com o enfraquecimento das soberanias, vai se sobressair os laços regionais. Então, por exemplo, aconteceu na Europa, o fortalecimento da União Europeia enfraqueceu as soberanias nacionais e nivelou, ficou tudo mais ou menos nivelado, facilita para quem faz negócio, mas também facilita para quem pretende implantar um governo global, porque aí ele começa a implantar leis iguais. Você vê que as nossas leis estão sendo implantadas aqui, principalmente em áreas relacionadas a questões de valores culturais, elas vêm prontas da ONU, elas só são traduzidas. Nosso Congresso não escreve lei, não analisa lei, ele só faz troca de favores para aprovar ou não uma lei que já vem pronta da ONU. Você quer uma coisa que eu fiz um trabalho para um banco brasileiro sobre a unificação, a padronização dos sistemas bancários mundiais. Isso há uns 5 ou 6 anos atrás. E assim, eles já estão preparando até as notas para que todos sejam iguais. E se você reparar, nossas notas estão mudando de tamanho e de formato, exatamente para obedecer um padrão mundial. Então, em tudo está assim. Agora, mas aí, no caso, o mundo muçulmano não entra, né? Eu acho que acaba entrando, né? Da mesma maneira que hoje ele também, de certa forma, sofre a influência do Ocidente hoje. Mas não sei o que vai dar. Porque eu acho que a gente vai ter um choque entre essas duas civilizações ainda. Porque do jeito que se pensa um globalismo materialista aí, dos globalistas ocidentais, que são os banqueiros, as grandes corporações, o que esses caras querem para o mundo, os islâmicos não vão aceitar. Vai chegar uma hora que vai dar um embate. Como por enquanto eles ainda não têm essa necessidade desse choque, eles vão se ajudando, porque o islamismo hoje conta com o dinheiro do movimento globalista internacional, do sistema financeiro internacional. Mas vai chegar um dia que esse dinheiro acho que vai acabar. Certo. Quando deixar de ser interessante para eles. Então, né? Resumindo, você acha assim que não existe assim um foco que seja realmente isso? Eles estão fazendo as coisas e conforme os acontecimentos vão avançando. Porque... Se não tiver resistência, vai indo. Eu acredito que as coisas estão mais avançadas do que nós pensamos, mas menos organizadas do que eles queriam. Entendi. Entendeu? Eu acho que também o negócio está avançado, mas também não está... não é tão simples assim, né? Eles já achavam que isso já ia estar pronto antes do ano 2000.
Não está. Tem um monte de coisa dando errado. Porque porque é um plano megalomaníaco. Nunca vai dar certo isso. O problema é quantas pessoas vão morrer até lá, né? Esse é o problema. Quantas vão perder sua liberdade, vão ficar vivendo em lugares infernais como a China, a Coreia, Cuba, né? São bilhões, né? Você vê, se for por a China, partes da Índia, partes do Oriente Médio, são bilhões de pessoas vivendo num regime totalitário. Sim, sim. O Ocidente ainda fica zombando como se isso não fosse mais acontecer. 1/3 do mundo está vivendo assim, né? Claro, claro. Eu estive na China faz 2 anos e andei lá no interior e eu vejo assim, as pessoas muito, algumas até animadas, que alguma coisa possa acontecer. O povo está tão sofrido lá que eles não perderam a esperança. Mas em Cuba, por exemplo, eu vi totalmente desesperançados. Eles não têm mais esperança de nada. Cuba virou uma favela. O que vai acontecer. Uma favela cheia de praia bonita em volta, né? É uma coisa horrorosa, é uma coisa nojenta, é uma coisa horrível. Mas eu desejo para você aí muito sucesso. Estou aguardando o teu livro. Eu já te adicionei no Facebook. E vai em frente, garoto. A gente precisa muito obrigado. Assim. Eu espero que você goste da leitura aí. Tá bom, então. Muito obrigada, tá? Estou ouvindo aqui o programa. Então tá, obrigado. Tá, boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Você também. Tem alguém na linha ainda aí? Eu acho que você pode falar agora. Acho que tem. Vamos atender mais um ou você vai falar? Então vai, se tem na linha, vamos atender. Beleza. Boa noite, quem fala e de onde? Márcio, São Paulo. Boa noite, Márcio. Faça a pergunta. Tudo bem? Tudo certo? Fala aí, Márcio. Esse é meu amigo aí, o Márcio, com quem eu sempre converso. Eu tô com um áudio aqui na internet. Tá ouvindo? Tô ouvindo, estamos ouvindo. Pode falar. Tá, tudo bem. Eu gostaria de comentar o seguinte: parabéns pelo livro, Ale. Pelo ótimo trabalho, a dedicação. E é o seguinte, eu vejo essa organização de ordem mundial, nova ordem mundial, em 3 grandes ciclos, né? Eu acho que qualquer plano de organização de governo ou de associação de sociedade se baseia, né? Que é o plano econômico, o religioso e o político, né? Isso daí sempre ocorreu. Então, eu vejo o econômico basicamente somente visando o lucro, realmente, independente de que região você participa, né? Ou que esses blocos econômicos participam, né? Visando somente o lucro. Isso daí, obviamente, é a base do capitalismo, né? E a base política mais voltada também, uma grande divisão no capitalismo e no socialismo, né? Voltado para esses grandes valores. E os religiosos, como a gente tem, os grandes grupos aí, católicos e muçulmanos, né? E também os judeus. Eu queria que você tentasse explanar o seguinte: qual que é o futuro da América Latina? Você acredita que uma direção bolivariana vai prevalecer ou que esse jogo ainda pode mudar ao longo do tempo? Olha, eu tenho feito essa pergunta sempre que converso sobre o assunto América Latina, né? Até acho que a pessoa mais indicada para responder isso é a Graça Salgueiro. Vale a pena até dar uma lida no site dela diariamente, chama Nota Latina. E prestar atenção também quando ela vem aqui na Rádio Vox. Bom, então, eu acho o seguinte: às vezes eu desconfio que o Brasil, eu não sei se o Brasil vai continuar existindo com esse nome daqui 100 anos, sei lá, 50 anos, não sei. O que eu vejo no Brasil, os ideais socialistas estão todos já implantados.
seja nas instituições, seja na cabeça do povo brasileiro. Só que ninguém chama isso de socialismo, né? Então, quando você fala que o socialismo está prestes a ser implantado, todo mundo dá risada ainda, né? Só que tudo aquilo que o socialismo defende já faz parte do senso comum do povo brasileiro, né? A ideia do coletivo, a ideia da palavra social está enfiada em tudo quanto é conceito. Você não consegue mais defender a livre iniciativa, o mérito, enfim. Então, como o Brasil não chegou a produzir cultura de importância universal, né, tirando talvez meia dúzia de autores aí, como o Brasil não chegou a ter essa importância, eu não sei será que daqui a um século ou dois o Brasil vai continuar existindo? Será que existe uma cultura brasileira que possa persistir a 2, 3 gerações de estupidez como nós estamos vivendo aí? Não sei. Então, agora, que é visível a ação dos globalistas, né, do poder financeiro mundial por trás desses socialistas do século XXI aqui na América Latina, isso é. Para mim, eu acho perfeitamente compreensível o dinheiro dos globalistas financiar o movimento comunista internacional. Hoje, isso para mim é compreensível e faz até muito sentido. Muito bom. O Márcio acabou caindo, Alexandre. O que você acha disso, Alex? Com certeza, eu concordo com você, o que você disse aí. Eu acho que está no caminho certo mesmo, né? Você acha que a gente vai continuar existindo como país ou a gente vai ser engolido por uma União Latina? Eu acho que a gente já não existe nem como país mais, porque a capital do Brasil não fica em Havana. O Reinaldo Celac, semana passada, foi em Havana. Decidiram coisas do Brasil. Vai dinheiro aqui dinheiro do BNDES para Cuba sem ter nenhuma aprovação da diretoria do banco, do conselho do banco. Então, eu acho que o Brasil já não existe mais como uma nação soberana, né? Eu vou aproveitar aí que o tema é Brasil. Tem mais... entrou alguém aí? O Márcio voltou. Márcio. Então, Márcio, eu vou aproveitar a tua pergunta aí sobre o Brasil. Não sei se você ouviu aí a resposta. Que o Jackson Silva mandou pelo Facebook pedindo para a gente comentar sobre os agentes institucionais da nova ordem que têm influência sobre o Brasil, como o FMI, a ONU. Bom, eu acho que essa influência se dá através não apenas desses organismos ligados à ONU, né, como Unesco, Unicef, ONU e 1 milhão de filhotinhos de ONG aí. Aí tem os organismos ligados aos grandes grupos internacionais, que são as grandes fundações, e alguns organismos que eu estou até com o livro aqui do Heitor de Paula, que ele explica, por exemplo, como o diálogo interamericano tem influência sobre o Foro de São Paulo. E como o Foro de São Paulo tem influência sobre o governo de pelo menos 11 países do continente, então dá para ver como um organismo privado, como é o diálogo interamericano, influi nas políticas públicas de um continente inteiro, mesmo sem aparecer. Sim. Então, essa para o Jackson Silva aqui, que é de Taquatinga, no Distrito Federal. Tem uma outra pergunta aqui, que eu recebi por e-mail, do Fernando Gonçalves, de Florianópolis. Como o globalismo exerce influência sobre o governo socialista brasileiro? É mais ou menos isso que a gente falou aqui, acho, né? Exerce através desses organismos e através das corporações, dos bancos, tudo na hora de fazer caixa de campanha, né? Isso é o princípio mais básico, eu acho.
Eu acho que essa visão do que vem de fora para dentro é um pouquinho também, algo um pouquinho forçado também. Eu não acredito que existe um poder assim tão grande nesse momento. Porque eu entendo que a ONU hoje é um grande colegiado em que cada país, com sua cota de votos, gera sua influência e suas ideias, né? Obviamente, qualquer eleição de qualquer país soberano, né, também tem influência externa para uma guinada de rumo tanto para a esquerda quanto direita, né? E eu acho que de qualquer eleição brasileira sempre tem essa influência também, né? Então, tem forças externas aí que apoiam a manutenção ou não de um determinado governo, né? De acordo com os interesses capitalistas, principalmente, né? E eu vejo que, por exemplo, um organismo como a ONU tem lá o seu Banco Mundial e também tem o FMI. Dentro do FMI não existem seres iluminados que sabem tudo sobre economia e geram regras, né? Sim. Obviamente, tem especialistas que são os bancos. E os bancos, obviamente, tem os bancos mais ou menos especializados, os bancos de ponta, que dão sua influência e vão ditar o rumo de como esses capitais internacionais vão estar fluindo de continente para continente e de país para país de acordo com o cenário que eles vão traçando, né? Então você tem economistas aí que são especialistas em traçar essas estratégias e opiniões que vão influenciar os demais agentes de mercado, tanto os grandes globalistas quanto o pequeno padeiro, que no final das contas vai ser o último a saber de qualquer história, né? Eu vejo que o negócio é um pouco mais complexo nessa formação desse grande poder, né? Sim, lógico isso que mesmo. você vai agrupando grandes forças até chegar a isso. Essa é a minha opinião, né? É isso mesmo. Eu acho que existe sempre a tentativa de controlar os acontecimentos, mas nem sempre os acontecimentos acontecem do jeito que eles planejam, né? Do jeito que eles esperam. Então, por isso que isso é mais uma prova de que é um bando de loucos, né? Querendo planejar a vida de um planeta inteiro, né? As pessoas não conseguem, a gente não consegue controlar direito nem a nossa vida, né? Quanto mais controlar a vida de todas as pessoas, é só um louco mesmo para pensar isso. Eu recebi aqui uma outra pergunta, eu queria até que o Alex também ajudasse aí. Quais são as instituições brasileiras que estão apoiando a nova ordem mundial? Posso dar uma dica? Essa é para você responder. Veio eu vou dar uma. Eu vou dar uma. Da Fernanda Silene, de Curitiba. Legal, Fernanda. Abração para Fernanda. Fernanda, o Banco Itaú acho que apoia, viu, pelo visto, porque o Banco Itaú faz parte lá, o único membro do Brasil que é membro da Comissão Trilateral fundada pela família Rockefeller. Se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, acho que é o José Luiz. Setúbal. É o Roberto Setúbal, exatamente. O José Luiz é o irmão dele, que é o dono do hospital Sabará. Então, o Roberto Setúbal, Roberto Egídio Setúbal, se eu não me engano o nome dele, ele é o único membro brasileiro na Comissão Trilateral, que é um desses órgãos internacionais metacapitalistas, né, que estão fazendo toda essa política, toda essa manobra para o governo mundial. O Banco Unibanco também parece que tem relacionamento com... Qual? Com o Rockefeller. Unibanco, né? Não, o Unibanco... O Unibanco foi citado no... O cara do Unibanco lá foi citado na biografia do Rockefeller. O Walter Salles, ele foi embaixador do Brasil em Washington em 59, se não me engano, por aí. E daí, por coincidência, o nosso saudoso Oswaldo Aranha é da família Egídio também. Quer dizer... Sou da família Egídio, da família não sei se, eu creio que tem alguma ligação com a família do Banco Itaú. E era amigo também do Rockefeller. E nessa época, quando ele voltou para o Brasil, o Walter Salles, ele tinha várias fazendas aqui no Brasil, no Mato Grosso, gigantescas. Ele acabou montando o Banco Rockefeller no Brasil, que era o Unibanco, foi o primeiro banco com esse primeiro nome, né? E o Rockefeller viu o David Rockefeller, com o irmão dele, caçar aqui onça no Brasil com a família do Walter Salles. E o Unibanco, quer dizer, o Unibanco é um banco do Rockefeller. Daí eles uniram agora com o Itaú e está formando só um banco, né, orientado por essa
por essa corrente econômica, né, financeira. Se eu não me engano também, a família Salles detém grandes reservas de minério de nióbio, né? Exatamente. Exatamente. Ó, eu tô aqui, aproveitar que vocês estão aí, que eu queria ouvir a opinião do Alex Pereira. Tem uma notícia aqui do site Libertar. Esse é um site todo mundo tem que visitar, viu? É www.libertar.in. Sim. Não sei se vocês conhecem. Sim, eles puseram... Ele reúne um caminhão de informação que a grande imprensa não traz. Aí tem aqui uma notícia, na hora que eu li, eu falei, isso aqui eu quero saber a opinião do Alex. Diga. Rio de Janeiro investirá R$1 milhão na construção de Macumbódromo. Que beleza, hein? Saravá, meu pai de Hugo. Que beleza. Brasil... sabe como é o nome daquele cara que era ministro do turismo? Tá na foto aqui. Aquele que era bicho grilo lá. Ah, o Mink? O Mink, isso mesmo. Tá o Mink aqui na foto. Aqui, do o Mink que era terrorista. Da maquete. Ele é paz e amor, ele era terrorista, sequestrava embaixador. Gente fina. Tá aqui, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro vai criar um espaço exclusivo para rituais de Umbanda e Candomblé. É isso aí. Então, essa notícia do site Libertar, na semana que vem, ele vai estar ao vivo aqui com a gente também. Maravilha. E quem mais quer participar aí, vai mandando e-mail aí, vai ligando. Ou vai ficar reservado esse ato aí? Como? Será que a praia vai ficar mais poluída ou menos poluída? Ainda se todo mundo fizesse o despacho aqui agora, né? Ok, pessoal. Parabéns, valeu. Continue com o trabalho e muito sucesso, hein? Valeu, Márcio. Obrigado. Abração, Márcio. Obrigado, boa noite. Vai, pessoal. Tchau. Vale lembrar que o Fidel Castro, para quem não sabe, o Fidel Castro é ligado com aquele Paulo Mayombe, né? Que é uma espécie de macumba cubana, da pesada. Eu pensei que esse cara era ligado com aquele do 666. Não tem nenhuma ligação um com o outro? O Fidel Castro? Porque tem uma foto que eu vi uma vez do filho, uma filha do Fidel com esse cara. Sabe aquele... eu sei, o Jesus Cristo encarnado colombiano, que morreu. Como é? Eu sei, ele morreu agora. Né? Então, ele morreu em 2012, acho, 2011. Não, ele morreu acho que agora, finalzinho do ano passado, cara. 2013, 2013. O colombiano, ele morreu agora. Então, esse aí que tinha umas tatuagens de 666, né? Passou acho que na Discovery ou no National Geographic, né, que passou sobre ele. Tem uma outra notícia aqui, pra gente, que eu acho que a gente pode comentar aí, que é essa coisa da América cubana aí. O que você achou disso daí? Eu tô meio... América cubana? A médica cubana, assim, poxa. A médica que pediu... Isso foi uma barbaridade, né? A Gracita Salgueiro, que estava postando aí pra gente ontem, um abração pra Graça, que ela recebeu lá do pessoal lá dos Inglorious Doctors, né? Do Dr. Milton Pires, lá de Porto Alegre, um abraço pro Dr. Milton Pires, que tá em cima do lance dessa parada aí dos médicos cubanos, esse absurdo. E você viu, ela estava reclamando porque ela ganha simplesmente R$900 por mês para poder sobreviver no Brasil, enquanto os outros médicos da Colômbia, da Venezuela, eles recebem R$10 mil. Isso é trabalho escravo. E eu acabei de ver uma notícia que o Ministério do Trabalho Federal, uma coisa assim, lá em Brasília, o responsável por isso daí vai analisar o papel para ver se tem alguma coisa errada. Pô, o que mais ele tem para analisar? Se um ganha 10 mil e o outro ganha 900, como que ela vai sobreviver no Brasil com R$900 sendo uma médica? Uma vergonha, né? Ela ganha menos que um cobrador de ônibus. E você viu como fizeram, né? No começo, a imprensa criticou um pouco esse programa Mais Médicos. Aí o governo já pegou a manha, né? Exato. Mandou uma campanha publicitária para a TV isso. Que ninguém mais tocou no assunto, né? Não precisou intimidar, não precisou fazer nada, né? Hoje eu cometi um ato assim de loucura, né? Eu fazia acho que uns 10 anos que eu não assistia esse Jornal Nacional e eu fui parar para ver justamente essa notícia. Acabou a notícia no Jornal Nacional, entrou a propaganda toda lá, aveludada, lá a imagem, né?
com aquela voz de travesseiro no fundo, propaganda do Mais Médicos. Acabou de dar notícia, propaganda... Quer dizer, a Rede Globo recebeu no jabá dela, né? E o pior é que não é em todo lugar, né? Tem os blogs que são financiados pelas estatais, tem as grandes redes de comunicação, e a gente nunca vai ficar informado de fato. Com certeza. Eu acho que, eu até estou escrevendo sobre isso, ainda vou postar no meu blog. Maravilha. Eu acho que a única maneira de acabar com isso é proibir a propaganda estatal. Alô? Boa noite, quem fala de onde? De São Paulo. Quem fala? É Alberto Magrão. Boa noite, Alberto. Fala aí, Alberto. Tudo bem, Ale? Tudo bem? Eu gostaria de saber, na sua opinião, o Brasil está captando recurso para manter todo esse assistencialismo. Eu gostaria de saber aonde o Brasil está recorrendo e o que isso vai implicar a curto e médio prazo para a gente. Tá. Então, eu vi essa notícia na internet e chegou a sair até na grande imprensa por cima, assim, né? Porque eles não dão a devida importância, né? Às vezes até sai a notícia, mas não com a devida importância, né? A espiral do silêncio. O Brasil já começou a pegar dinheiro de empréstimo para pagar a Bolsa Família e outras esses benefícios aí, né? Então, eu acho que isso vai implodir nossa sociedade, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, vai ter mais gente recebendo do que pagando, e aí vai implodir, que é mais ou menos o resultado daquela estratégia de Cloward-Piven, que é inchar o sistema, porque na sua implosão fica mais fácil de remodelar para aquilo que eles querem, né? Então, do caos surge a nova ordem. Então, eu acho que eles querem isso mesmo, como aconteceu na Grécia. Por exemplo, a Grécia foi aumentando benefício, chegou a ter lá um benefício que filho de mãe solteira recebia 1.000 euros, não sei durante quantos anos ainda. Aí o que aconteceu? Evidentemente ninguém casou mais, né? Para receber o dinheiro. Aí, quando o número de pessoas que paga ficar menor do que o número de pessoas que recebe, é a destruição do sistema. E nós caminhamos para isso. Não sei quanto tempo, mas... assim, desculpa. A Suécia foi oferecido a Olimpíada, essa que o Brasil vai sediar, 2016, para a Suécia. E fizeram uma pesquisa entre as pessoas do país, mais de 90% não quis a Olimpíada lá, né? Seria eles já têm toda uma estrutura montada, eles têm praticamente tudo pronto para receber a Olimpíada lá. O país não quis. E só voltando à pergunta que eu disse, só mais um detalhe, né? Mas voltando à pergunta que eu tinha feito, você acha que a gente corre risco de desabastecimento ainda esse ano? Eu não sei, cara. Sinceramente, acho que não. Porque eu acho que isso é só muito no fim. Eu acho que ainda tem outros passos antes desse... também posso estar enganado. Pode ser que amanhã comece a dar tudo errado. De eletricidade não, né? Eletricidade já começou, né? Eletricidade pode ser que comece antes. Mas como... Eu acho que, assim, o Brasil... o povo brasileiro acaba corrigindo os erros desses caras, entendeu? Então acaba dando, eu acho que vai acabar dando tudo certo com a Copa também, entendeu? Vai dar um problema aqui, outro ali, mas vai embora, meu. No geral vai acabar dando certo. Porque as coisas acabam dando certo apesar do governo, e não por causa do governo. O governo, na verdade, atrapalha, né? E nesse caso específico aí, da Copa, eu acho que assim, como a imprensa também vai lucrar muito com isso,
ninguém vai falar nada e vai passar. Então, não sei se vem desabastecimento, eu não sei se vai ter esse choque. Eu acho que eles vão, aos poucos, apertando mais o cinto, mais o cinto. Então, não sei se chega a acontecer um rompimento, entendeu? Eu acho que o povo brasileiro está tão preocupado só com coisas inúteis que nem vai perceber. É que nem o Olavo de Carvalho fala lá, que vai entrar piroca e o cara não vai perceber, né? Piroca de rinoceronte, né? A rã na panela. É, o sapo na panela mesmo, né? Vai queimando, vai esquentando devagarinho, ele não pula, né? Bom, era isso aí. Obrigado, Ale. Valeu, Alberto. Acompanha aí, cara. Um abração. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Boa noite. Bem, aqui tem bastantes perguntas postadas lá no Facebook, Alexandre. Tá lá, posso ler uma dessas perguntas? Lê aí. Primeira pergunta do nosso grande amigo Mauro Ricardo Rampazzo, ouvinte aí da Rádio Vox todos os dias. Eu gostaria de saber do Alexandre se ele sabe algo sobre os chemic trails, né? Os rastros químicos, né, que eles chamam em inglês. É que aqui na minha cidade, tanto eu como várias pessoas vemos vários rastros desses, né? Olha, eu escrevi um capítulo curto sobre isso no livro, porque, assim, eles existem, ok? Os rastros estão aí, não são rastros de voos normais. Então, pelo que eu pesquisei, quando eu estava fazendo o livro, as reclamações são sempre as mesmas, né? Dos efeitos desses rastros químicos. E todas as vezes encontraram os mesmos elementos, que é bário e alumínio. Então, eu não sei se isso tem algum objetivo não declarado, se é o que às vezes parece mais óbvio, que tem relação com tentativa de controlar o clima. Né? E também não sei se estão jogando algo, como tinha uma história de que nos anos 40 jogaram sobre uma tribo na África, jogaram um remédio que com o tempo deixava as pessoas inférteis, né? Esterilizava as mulheres e os homens. Então, não duvido de nada disso, mas quanto mais a gente vê o tipo de caráter das pessoas que estão por trás do poder hoje, mas não sei, é isso que eu escrevi no livro, que existem os rastros, existem 2 documentários sobre esse assunto, já fizeram congressos sobre esse assunto. Assim, falar que é só teoria da conspiração é ignorância. O assunto existe, eu não sei bem o que é. Mesma coisa do ARP, mesma coisa do projeto Blue Beam. São projetos, são programas, existem, tem interesses estranhos envolvidos em mistério, mas não tenho prova do que venha a ser nenhum deles. Sim. A segunda pergunta é do Jean Barros. Eu gostaria de saber qual a ligação do Papa com grupos globalistas. Então, eu também não sei, viu? Se eu souber de alguma coisa, você me manda. Beleza. Terceira pergunta, Flávio Souza. Boa noite, amados. Queria perguntar ao Alexandre como o movimento globalista mais forte no Brasil. O comunista, o metacapitalista ou o muçulmano? Eles concorrem entre si, que eu sei, mas será que dá para identificar qual está em vantagem, se há algum meio de usar essa concorrência para fazer eles se autodestruírem? Sun Tzu, no seu livro, ensina que quando há mais do que um inimigo, é possível fazer esses se confrontarem para se enfraquecerem e ficar mais fácil derrubar o que fica de pé, visto, né, tá meio confuso aqui, quem fica de pé estaria mais frágil devido à luta. Lá o Flávio, lá de Brusque. Abração aí pro Flávio. Flávio, aparentemente a força mais atuante no Brasil é o movimento comunista internacional, por meio do Foro de São Paulo, que controla pelo menos 11 países no continente americano, e principalmente no Brasil. Mas, por trás deles, a gente sabe
que está o dinheiro do globalismo, que é o dinheiro dos banqueiros, das grandes corporações. Se você reparar, todos eles estão adorando o governo Lula, Dilma, Fernando Henrique. Você vê que a cada trimestre os bancos batem recordes, os próprios recordes, né, de lucro. E então, para eles está uma maravilha, né? Isso. Então, eu acho que, apesar de estar aparentemente uma força mais em evidência, eu acho que estão as duas. O Islã acho que ainda não tem essa força no Brasil, mas está aumentando. Maravilha. Tá? Vamos lá, tem... Já tem mais alguns grupos aqui, né? Não, é que tem uma pessoa na ligação agora. Boa noite, quem fala e de onde? Márcio, estou voltando, achei o papo interessante. Só voltando aí a questão aí de um ouvinte aí que perguntou também se achava que o Brasil quebrava ou não. Eu acho que estou de acordo com a lei, né? A gente tem um problema aí de energia, né? Então, a gente investiu em energia hidrelétrica no fio d'água, né? Quer dizer, a gente não tem estoque de energia, não tem reservatório, é o que tiver ali no leito do rio e vão torcer para que chova, né? E também a gente tem a questão da Petrobras, que a gente apostou todas as fichas aí no pré-sal, né? Como uma salvação, né? A gente sabe que a bacia de Campos aí, cada dia que passa, está tirando mais água do que petróleo, né? E eu vejo que a gente está numa situação de extrema dependência de energia, né? Quer dizer, acho que a gente vai ter que começar a achar alguma maneira de gerar energia do além, né? Porque a gente incentiva o consumo de veículos particulares, né? E a nossa matriz também exige que a gente importe a gasolina refinada do exterior, né? Quando seria mais ideal que a gente tivesse o óleo diesel, né? Que é o óleo que a gente consegue gerar mais aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente está indo para um lado totalmente errado, né? A gente está ficando extremamente dependente de energia, né? A gente não sabe para onde atira, né? E isso devido a vários anos de erros estratégicos nesse setor, né? A gente tem uma presidente que foi dita ministra das Minas e Energia, né? Hoje a gente tem o ministro Lobão, se não me engano, né? Também é um afiliado político do Sarney, quer dizer, a gente está bem servido nesse ramo, né? Sempre voltado para o lado político, né? Sem estratégia nenhuma. Então, eu acho que se tem um lado globalista que está influenciando esse lado da energia, alguém vai acabar ganhando dinheiro com muito prejuízo nosso hoje. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que essa questão da energia não tem muita relação com troca do tipo de energia, nada. Eu acho que é só a competência mesmo, e os problemas que a gente está tendo de energia, além da incompetência, é usar o dinheiro dessas empresas para coisas partidárias, sabe? Você vai ver, pode ver que essas empresas estão sempre patrocinando música, patrocinando teatro, Sim. balé, e aí não investe onde tinha que investir mesmo. Exato, infraestrutura, nada disso, né? Exatamente. Educação, quer pôr todo o dinheiro na educação, ou seja, já é um drama agora, imagina daqui com mais dinheiro ainda. Você vê, eu vi outro dia uma empresa que fabrica peça para avião, peça bem delicada, assim, né? Falou que está trazendo funcionário de fora, porque falou que o pessoal está saindo da faculdade aqui, que sendo analfabeto, né? Que maravilha, hein? E aí ele está trazendo funcionário, montou um lugar, parece que em Limeira, que nem um alojamento assim para funcionário. Né? E cheio de brasileiro desempregado. Cheio de brasileiro desempregado, porque ele falou que as pessoas estão saindo. Ele falou que não é o problema da área técnica. Sim. O problema é cultura geral. Formação mesmo geral, né? E isso é uma das coisas que na área de energia exige profissionais altamente qualificados. Gabaritados. O deputado Bolsonaro esteve aqui na sexta passada no programa Observatório Latino com a Graça Salgueiro, e ele deixou bem claro que o Brasil está aí numa baixa de emprego, está um desemprego violento, atingiu o nível de 10 anos atrás, agora de empregabilidade, né?
Caiu muito e ele diz que o índice que o governo utiliza é se o cara pega a Bolsa Família e tem empregado. Então imagina a situação. Boa noite, quem fala? Temos um amigo ao vivo. De onde fala e quem fala? Alô? Boa noite, pode falar. Opa, aqui quem tá falando é Cássio, tudo bom? Tudo bem, Cássio? De onde você é? Tudo bom. Oi? De onde você fala? Eu falo de Campinas, São Paulo. Maravilha. Então, legal a rádio aí, é uma alternativa aí pra gente estar, né, ouvindo, professor Olavo, só uma turma bacana, Bolsonaro, a Graça, muito legal. Eu queria até falar de uma bibliografia interessante, tem tudo a ver com o tema. Eu não sei se o Alexandre já consultou, é um livro do Robert, eu não sei como se pronuncia, mas o nome do sujeito é Robert Kagan, ou Kagan, não sei. Chama Os Estados Unidos e a Europa na Nova Ordem Mundial. É da editora, não lembro se é editora Rocco, etc. Mas a teoria que ele explana no livro é bem interessante, porque assim, ele sugere, ele dá uma espécie de sugestão no livro, dizendo que é o seguinte, né, eles dividem em blocos, então eles formam blocos de algum motivo, sei lá, bloco econômico, um bloco político-ideológico, e eles fecham esse bloco, trazem vários países para dentro deles, e depois um dos dois perdem e o perdedor se anexa às regras do vencedor. E aí ele fala da Guerra Fria. Ele fala mais ou menos assim, ele fala, bem ou mal, ele não diz que foi isso, né? Mas ele fala assim, a conclusão que você chega é, bem ou mal, o que a Guerra Fria fez? Ela deixou, o fim da Segunda Guerra deixou a Europa toda fragilizada, né? Sem polícia, vamos dizer assim, sem exércitos fortes para defender, restando a OTAN, né, a implantação da OTAN contra a ameaça comunista e os Estados Unidos como uma polícia da Europa. E assim, os países que não ainda tinham se anexado firmemente na Revolução Industrial, que ele falava que muitos países ainda no final da guerra eram agrícolas, eles foram se anexando ou às regras do comunismo ou às regras do capitalismo. Ele diz, a conclusão que você chega, mais ou menos lendo o livro, é que essa Guerra Fria ajudou muito a essa consolidação dos dois blocos, entendeu? A uma homogeneização, vamos dizer assim, dos estados. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, é um puta instrumento para a formação, né, da questão da nova ordem mundial. E tem tudo a ver. Eu li esse livro há muito tempo, faz mais de 9 anos, mas ele ainda tem edição para ler. Eu queria do Paraíso e do Poder. Isso, esse mesmo, cara, livrão. E é curtinho, né? Você conhece esse livro? Não conhecia. Estou olhando agora aqui na tela, aqui já vi aqui até para comprar. Legal, velho. Não, vale então, a pena. eu tô até lendo aqui. Bom, enfim, eu acho que isso que você falou faz sentido, porque olhando hoje para trás, se você for ver, a Guerra Fria foi sedimentando os dois grupos, né? O grupo que queria ser o globalismo banqueiro aí ocidental com o movimento comunista internacional. E os dois se aproximaram, porque nunca foi uma briga aberta, né? Esse nome Guerra Fria era mais... contou com muita ajuda de dinheiro dos banqueiros americanos, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo depois da Segunda Guerra, você vê investimento de alguns magnatas da indústria dos Estados Unidos investiram na União Soviética. Então, isso é muito legal. Agora, esse seu livro, eu tô querendo comprar ele tá para edição, eu acho ele em livrarias normais, tudo? Algumas, né? Eu vendo ele na minha loja, pela internet. Qual que é o link? Rarosdaweb.org. Desculpa. É www.rarosdaweb.org. Tá, vou dar uma olhada aqui. Tem o banner cara. no site da rádio. Se você entrar lá no banner que tem do Nova Ordem Mundial, embaixo da chamada tem o bannerzinho da loja, você vai direto para a loja. Beleza, maravilha. Ótimo. Bacana, mas isso é muito bacana o tema, vocês estão abordando, o rádio está sensacional, acompanho muito todos obrigado. os dias aí. Continue. Legal. Toda quarta-feira estaremos aqui das 10 às 11. Beleza. Isso, né? Isso.
É isso, das 10 às 11. Inclusive, a gente está acabando o horário aqui. Pode alongar um pouquinho mais ou menos, mas é esse horário mais ou menos. Então tá. Beleza, pessoal. Obrigado eu agradeço, pela participação aí. Valeu. Falou, um abraço. Um abraço. Então, Alex, acho que até para não cansar demais a galera aí... Sim. Vamos fazer, então, 1 hora, acho que passou rapidinho, né? Sim. Então, e aí na quarta que vem, já vou avisar quem quiser participar, mandar perguntas aí. Acho que foi legal, né? Foi muito bom, bacana. Tem um monte de pergunta aqui que eu não consegui responder. Tem uma interessante, eu acho que você vai saber responder essa aqui, pode ser a última até. O nosso amigo Ellison Greber, acho que é lá de Curitiba, a nova ordem mundial tem alguma coisa a ver com os aliens? Eu não... É difícil fazer o programa sem ir para esse assunto, né? Até conversei com um amigo hoje falando sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que depois que eu li aquele relatório Iron Mountain, sim, que lá diz, para quem não conhece, aí eu cito isso no livro, aqui, vamos comprar o livro, pessoal. Tá na página 74, pessoal. O Alex sabe melhor que eu, pô. Eu ia procurar ele aqui. Eu tô sem óculos aqui, eu preciso pôr o óculos. Na página 74. 74. Isso mesmo. Então, esse relatório mostra que o assunto alienígena pode vir a ser usado para favorecer interesses de um governo mundial. Então, tudo que tiver relação com isso, eu fico com o pé atrás. Entendeu? Mesmo que vier uma aparição aí de um extraterrestre, uma nave, aí eu vou ficar com o pé atrás. Porque eu sei que eles já conseguiram até mudar o senso comum sobre esse assunto, se a gente reparar, em muito pouco tempo. Né? Em 10 anos, mudou completamente o senso comum sobre o assunto alienígena. Eu volto a falar, não sei se existe ou não entro nesse assunto. Só sei que se aparecer um alien aí no céu falando, olha pessoal, vamos, desarmamento, ecologia, Rede Globo, para de fumar, tabagismo e casamento Lula legal. Gay, entendeu? É porque os caras estão usando essa possibilidade aí. Tá? Então, o Ellison tinha perguntado aqui também sobre reptiliano. Então, eu também acho, cara. Não acho que... não vem ao caso discutir a existência, porque nós estamos aqui discutindo nova ordem mundial. Mas, para a nova ordem mundial, eu acho que esse assunto vai ser usado com uma certa frequência até. Vai ser bem útil, né, para eles isso. Então a gente tem que ficar esperto. Maravilha. Falou em alienígena, tem que pôr o pé para trás. Isso. Então tá. Quero agradecer aí o Alex por essa força aí, que senão não ia conseguir fazer o programa. Maravilha. Agradecer todo mundo que ligou aí, que mandou mensagem. Semana que vem com convidados, né? Semana que vem com convidados aqui, eu vou falar com o Marcos do site Libertar e mais alguns que eu quero confirmar. O Marcos já confirmou comigo hoje. Maravilha. Aproveite e visitem o site do Marcos aí, ele vem fazendo um trabalho legal há muitos anos aí. Às vezes a gente discorda em alguns assuntos, eu e ele, mas eu sei que ele é uma pessoa séria e que tem boa vontade em denunciar essas coisas que vem acontecendo aí. Então, obrigado a todos vocês aí, obrigado a todo mundo que ouviu, que teve paciência, e até quarta-feira. www.radiovox.org